Bom, boa noite. Eu sou o Brian, sou aluno do quinto termo de Big Data no Agronegócio e hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho sobre arquiteturas cloud. Bom, para apresentar esse projeto, eu fiz uma aplicação que na verdade é uma API. Essa API só vai ter 5 rotas, são rotas bem simples. Uma rota vai ser para gerar senhas, a outra rota vai ser para você gerar passcode, que é como se fosse uma senha, mas só aceita números. Isso aqui é útil, por exemplo, se você quer mudar a sua senha do banco. Então você gera um número lá e boa. E aí vão ter 3 rotas Verify, cada uma dedicada a um algoritmo diferente, que a gente usaria para subir um arquivo e aí a nossa aplicação calcularia a checksum e verificaria com o hash que você passou como parâmetro para ver se aquele arquivo foi ou não corrompido. Bom, essa aplicação ela foi feita em Python. Eu utilizei o framework FastAPI para poder fazer essa aplicação, pelo fato dele ser responsivo, assíncrono e ter tudo, basicamente tudo que eu preciso na hora de criar uma API bem rápido. Outra tecnologia que eu usei foi Docker para criar um container. Eu escolhi Docker porque para você subir aplicações containerizadas na Azure é muito mais fácil, pelo menos na minha opinião. E esse Dockerfile que eu estou mostrando aqui agora é um Dockerfile bem simples. Ele vai basicamente copiar os arquivos que a gente tem no nosso projeto, vai instalar as dependências e depois, por fim, vai executar o comando para rodar o nosso servidor web. Para a gente poder subir essa aplicação na Azure, a gente precisa subir primeiro para um repositório de containers. No caso, a Azure só aceita o container próprio, o registro próprio deles ou o Docker Hub. Eu escolhi Docker Hub pelo fato dele ser gratuito. Então a gente vai lá no Docker Hub. Como vocês podem perceber, a gente tem aqui a nossa aplicação, barra CryptAPI, eu subi faz pouco tempo. E agora eu vou fazer a implantação desse aplicativo containerizado na Azure. O primeiro passo que a gente vai fazer é criar um grupo de recursos. E você pode, bom, a gente vai aqui em criar. A única coisa que ele vai te pedir é um nome. E você dá o nome que você quiser. Eu vou dar o nome de containers, porque a gente está falando de container, então nada mais justo. Ele validou, a gente vai criar. E pronto, está feito o nosso grupo de recursos. A gente volta para o portal da Azure, vai selecionar um aplicativo de container. A gente vai em criar. E aí vocês vão perceber que ele já puxou o nosso grupo de recursos de container. A gente vai dar um nome. Você pode dar qualquer nome que você quiser. Aqui eu vou estar dando o mesmo nome que eu dei para o meu repositório no Docker Hub. E a gente vai avançar. A gente vai desmarcar a opção usar imagem de início rápido, porque a gente quer usar uma imagem de container que a gente mesmo fez e não que a Azure nos disponibiliza. Então a gente vai desmarcar essa opção. Nome. Você pode dar qualquer nome que você quiser. Novamente, vou colocar o nome que eu dei para o meu repositório. Você isso aqui Docker Hub, que foi onde a gente subiu a nossa imagem. Tipo de imagem pública. Servidor de logon, docker.io. Imagem marca, que no caso você vai colocar o seu nome, barra, o nome do repositório, 2 pontos, uma tag. No caso aqui da nossa aplicação, abstract12 que sou eu, barra CryptAPI, 2.latest, que é o único tag que eu subi para o meu repositório. A gente não vai fazer substituição do comando, já que o nosso Dockerfile já está cuidando de tudo. CPU e memória eu vou deixar do jeito que está, porque a nossa aplicação não é tão robusta, então ela não precisa de tanto recurso. Isso aqui para mim já está mais do que suficiente. Entrada HTTP eu vou deixar habilitado. E aí eu vou selecionar aceitando tráfego de qualquer lugar. Por quê? Se eu mantesse limitado ao ambiente de aplicativo de container, ia acontecer o seguinte: somente containers nesse ambiente poderiam acessar a porta HTTP dessa minha aplicação e eu não quero isso. Eu quero que qualquer lugar que eu estiver eu possa acessar essa API e fazer alguma requisição nela. A gente vai colocar aqui porta 8080, que foi a mesma porta que a gente expôs no nosso Dockerfile. A gente vai avançar. Na parte de marcas a gente não vai definir nada. E a gente vai para o último passo. Ele vai realizar as verificações das configurações que a gente colocou. No caso aqui deu aprovado, porque a nossa configuração está redondinha e já pode ser criada. Então eu vou pedir para ele criar aqui e ele vai iniciar a implantação. Enquanto ele faz a implantação, eu vou explicar um pouco do que a gente está fazendo. No caso, essa aplicação que eu fiz, essa aplicação em container, se enquadraria em SaaS,
Por quê? Você deve ouvir falar em algum lugar que container você pode ser tanto plataforma como serviço, quanto software como serviço. No nosso caso aqui, é software como serviço porque a gente tem apenas um container e a gente vai rodar uma aplicação em cima dele. No caso, é possível você utilizar vários containers, criar toda uma infraestrutura com aplicações interligadas para disponibilizar os seus serviços, mas não é o que a gente está fazendo aqui. Aqui é uma aplicação única que vai rodar para a gente. E é basicamente isso que a gente está usando. A gente não usou nenhuma outra técnica de processamento a não ser o próprio Python. Você pode ver em arquitetura cloud que as pessoas podem usar Hadoop para poder fazer esse pré-processamento. Aqui eu não vi necessidade, eu achei que a gente estaria deixando a aplicação muito mais complexa do que ela deve ser. Então eu mantive simples e, bom, é isso que aconteceu com a minha aplicação no final das contas. Aqui eu imagino que esteja acabando de implantar. Você pode perceber que ele criou alguns workspace containers aqui pra gente e está terminando de fazer a implantação da nossa aplicação. A implantação concluída, a gente vai para o recurso. E vocês podem perceber que a Azure vai nos conceder esse link, o URL do aplicativo no caso. A gente vai copiar. Bom, aqui nessa fase já está na nuvem a nossa aplicação. Eu só vou realizar alguns testes. Eu vou estar utilizando uma aplicação chamada Curly para fazer a testagem dessa API. Eu recomendo. É uma aplicação que eu considero muito boa. Então a gente vai fazer uma requisição do tipo post no link que a gente acabou de receber. Caramba. Password, porque a gente quer gerar uma senha. Eu vou colocar aqui quantidade de números. Eu quero que seja 5. E é para ele devolver para a gente uma senha, que por padrão é 16 caracteres, com 5 números, para perceber que está funcionando certinho. Como último teste, eu vou subir uma imagem para ele verificar o hash. No caso, eu tenho aqui salvo em um arquivo de texto os hashes desse arquivo chamado img.jpg. Eu vou só estar copiando esse MD5, porque é o método de criptografia mais simples que a gente vai ter aqui. E eu vou fazer uma requisição de novo naquela página. "-v", do tipo post, esse link mesmo, só que aí vai ser /verify /md5. O header, a gente tem que especificar um header porque a gente está lidando com arquivos, então content type igual multipart /form dir. E a gente vai passar os nossos parâmetros, no caso vai ser um arquivo, @img.jpg, e o hash dele, que a gente acabou de copiar. A gente manda isso para a nuvem, ele vai devolver o nome do arquivo, o hash que a gente mandou, e o hash que foi calculado na própria aplicação. Como vocês podem perceber, o hash está certo, está batendo. Então, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.